Irmãos, abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 9, dando continuidade às pregações no livro de Êxodo. A exposição hoje será da sexta praga, Êxodo capítulo 9, do verso 8º até o verso de número 12. Êxodo capítulo 9, do verso 8º até o verso de número 12. A exposição desta breve porção, irmãos, escutem com atenção o que diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque agora a Tua palavra é aberta para ser exposta. Peço-te, Senhor, que neste momento o Senhor se agrade de me usar para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo. Que sejam proclamadas aqui, ó Deus, as Tuas verdades, não sabedoria dos homens, Pai. Que seja a mensagem proclamada do noivo ao coração da sua noiva, a igreja. Palavra fiel. Ó Deus, dá-me graça. Dá-me graça, ó Deus, e usa-me apesar das minhas muitas debilidades, apesar das minhas muitas fraquezas. Usa-me, Senhor, para o louvor do Senhor, e para a edificação, e para a salvação daqueles que não conhecem a Ti. É o que te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem algo que perturba a muitas pessoas por aí, são problemas que nós podemos chamar de problemas dermatológicos. Há alguns problemas que envolvem questões relacionadas à pele e que trazem muitas angústias por aí. Há muitos que sofrem de fato com alguns problemas como coceira, outros com caroços que nascem no corpo e tantas outras coisas assim. Há uma das coisas comuns, que muitos de nós acabam experimentando, e eu não sei se necessariamente trata-se de um problema dermatológico, mas são aquilo que aqui vocês, salvo engano, chamam de nascida. Aí que nós geralmente chamamos no Nordeste de furúnculo. Eu acho que é a mesma coisa, se não estou enganado. É um caroço realmente incômodo que geralmente nasce em lugares que são realmente muito desconfortáveis. É na axila, é na virilha, em lugares que você fica realmente incomodado e traz muita angústia. Já vi algum de vocês enfrentando isso aqui? Salvo engano, eu nunca passei por isso, nunca tive furúnculo, coisa parecida, mas certamente é algo muito ruim e deve ser terrível, não é? O desconforto que traz para que você possa, enfim, fazer suas atividades, se envolver com aquilo que você deve se envolver nesta vida. E para as crianças, não é? Com um furúnculo incomodando para que possa brincar, para que possa fazer as coisas comuns do dia a dia, certamente é algo muito ruim, a nascida ou o furúnculo. Mas imaginem vocês, irmãos, como seria terrível se, ao invés de nascer um furúnculo no seu corpo, ou até mesmo dois, mas imagine o seu corpo todo tomado por algum tipo de inflamação, com bolhas, caroços no seu corpo, grandemente inflamados e trazendo grande dor e angústia. Não seria apenas na axila, não. Seria dos seus pés à cabeça. Imagine você. Certamente você ficaria grandemente perturbado e só o imaginar já traz para nós grande aflição. Espero que algo dessa natureza jamais alcance qualquer um de nós. Mas fato é, irmãos, que isso aconteceu no passado.
E nós não podemos dizer com clareza se tratava-se de um furúnculo, mas provavelmente algo semelhante que trazia grande angústia, dor, aflição e perturbação, não somente ao corpo, mas como veremos, até mesmo à alma daqueles que estavam vivendo ali no Egito. Nós temos visto, irmãos, como o Senhor Deus, em sua soberania, revelando não somente a sua justiça, mas também o seu grande amor. Justiça sobre os ímpios, justiça sobre os egípcios e amor e misericórdia para com o seu povo, como ele tem tratado ali o Egito com duras pragas. Chegamos aqui, irmãos, finalmente à sexta praga, mas nós temos visto como o Senhor Deus, ele tem punido aqueles homens em razão da malignidade do coração do seu próprio Senhor, que era Faraó, um homem obstinado, um homem que estava agarrado com o seu próprio pecado, um homem que não se sujeitava ao Senhor, e isso trouxe não somente para ele, mas para todos aqueles que a ele estavam associados no Egito, grandes e grandes males. Mas como mencionei, é o Senhor Deus agindo também em amor ao seu povo, porque ele não deseja que o seu povo permaneça debaixo do jugo do Faraó. Porque aquele povo não pertencia a Faraó, mas ao próprio Senhor Deus, que age em favor daqueles que são seus. E o Senhor, muitas vezes, então, agindo em favor dos seus, ele vai manifestar ocasiões de justiça de fato. Porque, irmãos, o Deus que nós conhecemos é um Deus que é justíssimo. A Escritura abundantemente fala acerca desta realidade. O Senhor Deus, ele é diferente daqueles que nós conhecemos em nossos dias, daqueles que estão assentados no tribunal, no STF, homens que não são justos, homens que não punem aqueles que devem ser punidos devidamente, homens que livram e libertam aqueles que deveriam ser punidos. E muitos nós temos visto são aprisionados sem ter culpa alguma. Homens que não dão, de fato, o que merecem os homens em razão das suas próprias faltas. O Senhor Deus, irmãos, porque é justo e também porque é santíssimo, nunca jamais poderá agir com injustiça. A sua santidade o impedirá de agir com injustiça. Ele tem de necessariamente ser justo. Se os homens ali no Egito, e Faraó de modo particular e especial, continuam obstinados na dureza do seu próprio coração, o Senhor Deus tem de agir. E o Senhor, irmãos, agirá. Nós temos visto que o Senhor Deus ele tem manifestado de início sempre orientações, sempre exortações, sempre indicações de que ele vai tratar com o próprio Faraó. Mas é interessante notarmos, irmãos, que nesta praga, semelhantemente à terceira praga, não há nenhum tipo de pré-anúncio daquilo que o Senhor haverá de fazer. Note como o texto começa no versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Note como é diferente, não é? Por exemplo, da última praga que nós vimos, a quinta praga, quando no capítulo 9, verso 1 nos diz: disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Notem então que o Senhor, nós até acentuamos esse ponto, o Senhor Deus, ele em sua misericórdia, ele dá aos homens muitas ocasiões de arrependimento e o Senhor então vai apresentar aquilo que ele haverá de fazer. Mas como nós vimos, irmãos, numa outra exposição, e o Senhor, em sua providência, nos guia a pensarmos mais uma vez acerca disto, porque parece que é necessário muitas vezes ouvirmos a mesma verdade sendo declarada. O Senhor, ele não vai trazer qualquer tipo de indicação do dia e ocasião da manifestação do seu juízo sobre Faraó.
Simplesmente o texto diz, então disse o Senhor a Moisés, não fala para ele falar absolutamente nada ao próprio faraó, a Moisés e Arão, apanhai as mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante do faraó. Aqui, irmãos, nós percebemos e nós, ao tentarmos para a Escritura, nós vemos que o Senhor realmente, muitas vezes, Ele simplesmente vai repentinamente apresentar a sua grande insatisfação, a sua grande indignação contra os homens em razão dos seus pecados. Foi exatamente isto que o próprio faraó e todos aqueles que ali estavam junto a ele experimentaram. Repentinamente veio a manifestação da glória de Deus no seu juízo. E, irmãos, isso deve nos alertar para muitas coisas concernente àquilo que nós aguardamos com expectativa. Porque, irmãos, nós sabemos, isso já foi dito em outros momentos, que essas pragas, estas manifestações de juízo temporais de Deus apontam para o grande juízo do Senhor Deus no seu grande e glorioso dia. E nós sabemos, a Escritura abundantemente nos alerta. A Escritura aponta acerca desta realidade e isto de fato acontecerá. Mas quando se dará? Quando? Você sabe o dia? Você sabe a hora? Você sabe onde você estará neste momento? Irmãos, nós simplesmente não sabemos. O que nós sabemos é que o dia virá, mas o momento exato não. Muitos tentaram especular no passado. Vai vir em tal data, virá em tal data e foram frustrados no seu intento inapropriado. Porque a própria Escritura nos diz, como posto em Atos capítulo 1, que pertence ao Senhor o saber a hora exata destas coisas. O fato que nós devemos saber é que o Senhor que subiu, assim como Ele subiu, Ele virá. E qual deve então ser a expectativa daqueles que aguardam isto? A nossa expectativa deve ser uma expectativa feliz. Refiro-me a nós que conhecemos a Cristo, viu? A nós que fomos alcançados pelo Senhor. Refiro-me a nós que fomos resgatados de recebermos sobre nós o juízo de Deus, porque Cristo já experimentou por nós na cruz. Mas ainda que saibamos que venha repentinamente e que nós não sofreremos o juízo condenatório, ainda assim de nós é requerido, irmãos, que aguardemos este dia de um modo que seja apropriado hoje. Aqueles que têm esta esperança, aqueles que aguardam com expectativa o dia do Senhor, viverão de modo santo. Santificam-se todos aqueles que têm esta verdadeira esperança do retorno do nosso Deus. Nós somos alertados até mesmo pelo próprio Cristo. Nós somos alertados por Paulo em Tessalonicenses, quando a palavra do nosso Senhor nos diz que devemos de fato vigiar e orar, aguardando este dia. Procurando viver de um modo que seja agradável ao nosso Senhor, que certamente é muito distinto do modo que os homens que não conhecem a Deus vivem. Nós viveremos então olhando para as promessas de Deus, para a sua palavra, numa vida de comunhão com Ele, procurando então agradá-lo em tudo. Se você de fato foi salvo pelo Senhor e tem essa expectativa, você é alguém piedoso hoje. Perceba que pensar sobre o futuro retorno de Cristo não é algo que não tenha implicação direta para nós hoje. Pensar sobre escatologia, irmãos, nos conduz também à piedade. Pensar sobre o retorno de Cristo nos deve fazer cada vez mais santos. Mas veja, irmãos, eu mencionei o fato de que nós não precisamos temer o juízo de Deus sobre nós, porque não cairá sobre os que foram salvos, mas será diferente com você que não conhece a Cristo. Será diferente com você que não conhece a Cristo. Veja, ele vai vir repentinamente, semelhantemente ao que aconteceu nos dias de Noé, como o próprio Cristo no sermão profético nos dirá. Eles estavam lá casando-se, dando-se em casamento, vivendo a vida diária comum deles.
como se nada estivesse para acontecer no dia seguinte. Mas então, repentinamente, veio o juízo do Senhor. É assim que será. E você que não conhece a Cristo precisa saber disso. Mas veja, você tem sido alertado frequentemente. Qual será a sua postura? Qual será a sua reação? Como estará o seu coração? Você agirá como o próprio Faraó agirá e nós veremos com o coração endurecido diante das manifestações de Deus e da exortação do Senhor? Ou você atentará àquilo que Deus diz e tremerá e temerá em razão da manifestação de Deus que um dia virá com toda a sua glória para julgar os homens? Você, diferentemente desta praga de Faraó, que não ouviu algum tipo de anúncio prévio neste momento, nesta praga em particular, você hoje não pode, de modo algum, dizer que não ouviu que o Senhor Deus um dia virá para julgar os homens. Você pode ter certeza que isso acontecerá quando só Deus sabe, mas Ele virá. E de fato, irmãos, Ele vai manifestar isso no próprio caso do próprio Faraó aqui. O que é que o Senhor vai dizer para que o próprio Moisés faça? O texto nos diz que ele vai apanhar as mãos cheias de cinza do forno e deve então atirar para os céus diante de Faraó. Então ele chegaria lá e já começaria a executar o juízo de Deus sobre o próprio Faraó e o Egito. E quando o texto nos diz, não é, que ele vai pegar, é o Senhor Deus Yahvé que fala para o próprio Moisés, ele vai pegar essas cinzas do forno. E que cinzas são essas? Interessante a ironia que acontece aqui, irmãos, porque o que o Senhor vai usar são justamente as cinzas do forno que eram usados para fazer os tijolos que o povo de Deus usava ali na sua própria escravidão. O forno era justamente este, e as cinzas deste forno serviriam, então, como instrumento de Deus para a manifestação do seu juízo e a aplicação do próprio juízo. Aquele forno que produziam os tijolos que serviam para a opressão do próprio povo do Senhor. E então ele vai pegar isto, ele vai fazer diante do próprio Faraó, pegando então toda aquela cinza e lançando aos céus. Isto para evidenciar, irmãos, que aquilo que estava sendo feito não tratava-se de um passe de mágica, não era uma espécie de fenômeno natural, mas tratava-se de um milagre extraordinário feito pelo próprio Deus através do seu servo Moisés. Mas perceba inicialmente, ele vai se utilizar daquilo que era o que preparava todas as coisas, e de modo particular o tijolo, que servia para trazer grande angústia sobre o povo do Senhor. E o que aconteceria com essas cinzas, não é, lançadas aos céus? O texto, no versículo 9, nos diz: ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Então, perceba, irmãos, que esse pó miúdo, extraordinariamente, ele haveria de cair sobre os homens. Imagine, muito pó miúdo. Se tornando eles todos tumores no corpo, bolhas no corpo. Ele vai dizer que vão arrebentar em úlceras. Não somente, irmãos, nos homens, mas também nos animais e por toda a terra do Egito. Todos foram alcançados por isto, exceto o povo de Deus. Todos os egípcios, exceto aqueles que estavam num relacionamento especial, no pacto com o próprio Senhor Deus, Yahvé. E aqui, irmãos, nós vemos o Senhor já apontando para o próprio Moisés aquilo que haveria de fazer, e aquilo que o Senhor haveria de fazer como a retribuição para o próprio Faraó. Meus irmãos, Deus, ele
pesará a sua mão sobre Faraó e o Egito nesta praga. Assim como o próprio Faraó pesava a sua mão, trazendo grandes cargas e aflição sobre o povo. E perceba que ele vai intensificar aqui a manifestação da sua ira, porque ele não vai atingir simplesmente as coisas externas aos homens do Egito e a Faraó. Agora, ele não vai mexer com as posses, como mexeu anteriormente. Ele vai ferir diretamente o próprio corpo, mostrando assim, irmãos, uma progressividade na manifestação da ira de Deus sobre este homem. Apontando assim o Senhor, repentinamente, com estes momentos, que Ele é um Deus que não se agrada daquilo e que Ele tem, então, de retribuir estes homens maus por causa dos seus próprios pecados, irmãos. Juízo e justiça. O Senhor vai puni-los proporcionalmente. Aqui, irmãos, nós encontramos a justiça retributiva de Deus. Ele vai usar o mal do homem no Egito e puni-lo também em razão disso. Puni-lo utilizando-se até mesmo do mesmo ambiente, do forno e daquilo para trazer então a sua ira sobre o próprio Faraó e aqueles que estavam junto a ele. Perceba, irmãos, veja, a justiça de Deus não permite jamais que ele dê ao homem menos do que ele merece, ou até mesmo mais. O Senhor vai dar justamente a medida certa. E o Senhor, então, ao contemplar o mal feito com o seu próprio povo, porque este Deus, então, age em favor do seu próprio povo. E não somente isto, porque a sua glória, a sua santidade, a sua justiça também são ofendidas quando os homens no Egito fazem o que fazem. Então o Senhor vai dar para ele aquilo. O Senhor faz isto, irmãos, com os homens. E nós devemos entender que essa é uma realidade clara. Que é uma realidade que não somente experimentam os homens ímpios, de o Senhor devolver para ele aquilo que eles fazem, mas também para todos aqueles que estão até mesmo no relacionamento com ele. Nós olhamos para essa ideia, não é? Daquilo que nós plantamos, nós colheremos, a própria Escritura de fato nos ensina. Se você olhar o que diz a Escritura em Gálatas, capítulo de número 6, verso 7, o Senhor, através do apóstolo Paulo, vai nos ensinar essa verdade. Gálatas, capítulo 6, verso de número 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Meus irmãos, ele diz, de Deus não se zomba. Faraó, irmãos, na sua loucura, na sua obstinação, estava zombando de Deus. Mas a palavra diz, não se brinca com o Senhor. O homem pode imaginar que aquilo que ele faz hoje, nunca ele pagará por isto. Mas o Senhor, irmãos, ele traz sobre os homens, muitas vezes, juízos temporais de fato, punindo ele pelos seus pecados. Isso foi o que aconteceu na vida do próprio Faraó. Mas os homens hoje, na sua loucura, imaginam que isso não acontecerá com eles. E veja, pode acontecer, irmãos, nesta vida, mas se não acontecer nesta vida, ou até mesmo acontecer no juízo temporal, caso os homens não se arrependam dos seus próprios pecados, o Senhor haverá de punir os seus pecados eternamente. Mas não podemos ter certeza, irmãos, que aqueles que se levantam contra o povo do Senhor, aqueles que falam mentiras sobre o povo do Senhor, aqueles que ferem o povo do Senhor até mesmo fisicamente, aqueles que tentam estabelecer leis que ferem claramente os princípios das Escrituras, aqueles que tentam cessear, impedir que o povo do Senhor possa servir a Deus, que o povo de Deus possa ler a palavra, que o povo de Deus possa vir à casa do Senhor, aqueles que tentam, de todas as formas, na sua malignidade, fazer aquilo que é contrário ao Senhor, pagarão por isto. E não somos nós que garantimos isto. É o próprio Deus quem garante isto.
Nós podemos estar certos de que isso acontecerá. Isso acontecerá, irmãos, plenamente e certamente no grande e glorioso dia do Senhor, mas nesta vida, muitos deles podem pagar por isso. Mas nós devemos entender também, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado. Porque aquilo que nós fizermos neste mundo, nós também colheremos. E podemos colher muitos males se aquilo que nós plantarmos neste mundo for pecado, for iniquidade. Nós podemos sofrer em razão dos nossos pecados como consequência daquilo que nós fizemos que é desagradável a Deus. Não pense que você vai ser sempre livrado disto. Você pode ser liberto da condenação eterna, mas penalidades temporais você pode experimentar neste mundo. E muitas vezes o Senhor nos trata assim. E porque Ele é justo, Ele tende a agir assim. Então, cuidemos, irmãos, para que não vivamos uma vida que seja desagradável a Deus em descarado pecado contra o nosso Senhor. Não pensemos que o Deus que nós dizemos servir não está contemplando o que nós fazemos. O Senhor sabe do que você faz. O Senhor sabe quais são os seus pecados. O Senhor sabe o que você tem feito que é desagradável a Deus. Ainda que aqueles que estão ao seu redor aqui não tenham a mínima ideia sobre isto. Ainda que aqueles que estão ao seu redor não contemplem essa realidade. De Deus, nós não podemos esconder nada. E a palavra nos exorta, de Deus não se zomba. O seu pecado cometido em escondido, o seu pecado cometido no seu quarto, o seu pecado cometido no seu banheiro, o seu pecado cometido no seu smartphone, o seu pecado cometido escondido ali você somente. Não pense que o Senhor Deus não sabe. Isso é loucura. Isso é ateísmo prático. Isso é imaginar que o Senhor Deus não está em todo lugar e que não contempla todas as coisas. Quando você age assim, você está despindo Deus dos seus atributos. Você está imaginando que Deus não é onisciente. Você está imaginando que Deus não é onipresente. Ele sabe daquilo que você tem feito. E você pagará por isto, se você não se arrepender do seu pecado. Mas pode acontecer também que, mesmo você se arrependendo do seu pecado, as consequências venham sobre sua vida. Você certamente se lembra do caso de Davi. Pecou contra o Senhor. Deitou-se com a mulher que não era sua mulher. Matou o esposo desta mulher. O nome dela é Batseba. Ele estava imaginando que, de repente, nada haveria de acontecer sobre ele. Mas o que é que acontece, irmãos? O Senhor levanta um profeta chamado Natã. O Senhor, então, através deste homem, conta uma história. O coração do próprio Davi, ele se inflama com indignação sobre aquilo. Mas então Natã diz, és tu, homem. Você é culpado de pecado. Sabemos, irmãos, Davi, ele se arrepende da sua iniquidade. Ele confessa o seu pecado. Nós temos a confissão sincera dele no Salmo de número 51, quando ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele confessa a sua iniquidade ao próprio Deus. Mas as consequências, irmãos, vêm sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua própria casa. Aquilo que ele plantou, ele acabou colhendo nesta vida. Não pensemos, irmãos, que o Senhor Deus, ele não tratará conosco os nossos pecados. Ele agiu assim na vida de tantos homens e agiu assim também na vida do próprio Faraó. Ele vai se utilizar da perversidade dele, dos instrumentos que ele usou, para então voltar contra o próprio Faraó aquilo que ele estava fazendo. Grande angústia, irmãos, aquele mal trouxe sobre o próprio Egito e sobre a casa do Faraó. Então perceba, irmãos, isso é o que ele fará, é o anúncio do Senhor, apontando para a sua justa retribuição em razão dos pecados dos homens. Mas então o texto continua nos dizendo,
E o versículo 9, então, nos diz, versículo 10, eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Verso 11, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Perceba então, irmãos, que Moisés, ele como um servo obediente do Senhor, ele vai executar a vontade do seu Deus. O Senhor ordenou e ele faz. E ele faz, irmãos, como nós temos visto, sem qualquer tipo de temor. Ele simplesmente sujeita-se ao que o Senhor diz e faz. Ele vai então fazer exatamente o que Deus diz. Ele vai lançar as cinzas do forno aos céus. E ele então, ao fazer isso, aquilo caiu sobre os homens e trouxe, irmãos, tanta perturbação que não somente perturbava o corpo daquelas pessoas, mas certamente trazia para a alma deles mais grande angústia e aflição. Isso tudo, irmãos, acontecendo em razão dos seus pecados. E veja que isso não vai cair sobre os homens comuns somente. O juízo de Deus ele vai cair também sobre o próprio Faraó, que certamente foi tomado com essas úlceras, com esse mal terrível, e também até mesmo os magos, que agora são apresentados aqui novamente a nós. Nós vimos que eles estavam em silêncio. E agora então o texto indica que eles aparecem mais uma vez, e é a última vez que eles aparecem também. O texto nos diz que isso vai arrebentar sobre eles, vai cair sobre todos os homens, e isso vai revelar então, irmãos, que o Senhor Deus, que é soberano, que indicou que haveria de cair com juízo e que caiu com juízo, ele é realmente o Senhor soberano sobre os homens e sobre os deuses. Porque o que acontece aqui, irmãos? Quando o Senhor ele finalmente manifesta a sua ira, caindo com a praga sobre eles, o Senhor, ele humilha os magos, que serviam as suas próprias divindades. E é interessante, viu? Porque o que o próprio Moisés vai fazer era algo que era feito pelos magos. Quando eles estavam, então, fazendo as suas ofertas, eles pegavam um pó e lançavam aos céus, como que dando graças a Deus, por bênçãos de Deus em seus próprios sacrifícios. Eles faziam isso nos seus rituais. Mas aqui está Moisés lançando para o ar, mas o que virá sobre eles não será bênção, mas maldição. Virá juízo de Deus sobre eles. Os magos, então, irmãos, são humilhados. E veja que não há quem possa agir em favor deles. Nós vimos que em favor do povo de Deus, o Senhor age. Mas em favor, irmãos, dos magos, em favor daqueles que eram filhos de Satanás, Satanás, irmãos, absolutamente nada faz. Eles simplesmente são humilhados aqui. Eles são lançados ao chão. E o texto nos diz ainda que eles nem conseguiram permanecer diante de Moisés, em razão dos tumores que estavam trazendo grande aflição para eles. Perceba como o Senhor ele revela a sua grandeza sobre eles, lançando-os em toda esta reprovação e humilhação imensa naquele contexto. Mas uma coisa, irmãos, outra que nós podemos perceber e os comentaristas vão indicar é o seguinte, que eles não conseguirem permanecer diante do próprio Moisés naquele contexto, não era em razão, não aponta simplesmente para a ideia de que eles fugiram dele por causa dos temores, mas tem uma lição espiritual. É que eles não conseguiriam permanecer diante do próprio Deus. Eles seriam lançados de longe para longe dos olhos do Senhor. Eles não permaneceriam de pé diante do tribunal de Deus. Como diz o próprio salmista no Salmo 1, falando sobre os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação
dos justos. A ideia de não prevalecer no juízo é não permanecer de pé diante de Deus no grande juízo do Senhor. Exatamente isto, irmãos, é o que aqueles homens estão experimentando naquele contexto, que apontava e aponta de modo muito simples para a realidade daquilo que haverá de ser experimentado pelos homens que continuam obstinados nos seus próprios pecados. Mas, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele não somente vai humilhar os próprios magos. Há uma humilhação, irmãos, das próprias divindades do Egito. E nós temos visto como o Senhor Deus, irmãos, na diversidade de pragas, tem humilhado uma diversidade de falsos deuses daqueles homens. E uma coisa que nós percebemos, como vai dizer um comentarista, a divindade mais comum para lidar com doença era Sekhmet, cujos sacerdotes formavam uma das fraternidades médicas mais antigas da antiguidade. Como explica John Davis, os egípcios estavam constantemente atentos à possibilidade de doenças e pústulas infecciosas. Isso se refletia no fato de que a Sekhmet, uma deusa com cabeça de leoa, era atribuído o poder de provocar epidemias e de encerrá-las. Um sacerdócio especial chamado Suno era dedicado a ela. Amuletos e outros objetos eram usados pelos egípcios para afastar males de suas vidas. Então ele continua. A praga das úlceras representava um ataque a todos os deuses e deusas nos quais os egípcios confiavam como fonte de cura. Quando a Bíblia diz que também contra os deuses executou o Senhor juízos, como nós já vimos aqui, Números capítulo 33, verso 4 nos ensina isso, ela fala de modo abrangente. Deus derrotou todo o panteão do Egito, Amon, Tote, Imhotep, Sekhmet e todo o resto. Isso explica, talvez, porque Deus enviou tamanha variedade de pragas contra os egípcios. Ele queria expor a impotência da idolatria deles, fazendo com que cada um dos ídolos fosse mal sucedido em sua área de especialização específica. Quando os egípcios se viram cobertos de úlceras dolorosas, eles descobriram que seus deuses eram incapazes de curar. Úlceras, quem pode nos curar? Não havia quem pudesse curar eles, se não fosse o Senhor, irmãos. Eles tinham seus ídolos, o Senhor lança longe, no chão, os ídolos destes homens. Veja, irmãos, enquanto aqueles homens naqueles dias confiavam nas suas supostas divindades para livrá-los das suas enfermidades, e eles tinham, então, seus próprios modos de cura, modos de ficarem libertos de qualquer tipo de problema que eles enfrentassem nos seus dias. O que é que nós podemos pensar, irmãos, acerca de nós em nossos dias também? Veja, uma coisa que nós devemos entender é que, diferentemente do que essas pessoas imaginavam, que essas divindades haveriam ou poderiam curá-los de algum tipo de doença, nós, crentes, entendemos que o Senhor Deus é aquele que é soberano sobre a doença. Ele é aquele que tanto pode trazer enfermidades sobre nós, como também curá-las. Ele é Senhor sobre a doença e sobre a cura. Este é o Deus que nós servimos. E é dele, de fato, que nós sabemos que pode vir a restauração de qualquer tipo de enfermidade que nós experimentarmos neste mundo, seja ela de qual natureza for. Contudo, irmãos, em nossos dias, fora da igreja e, lamentavelmente, dentro da igreja, pode existir um ídolo da saúde. Nós podemos imaginar que alguns não imaginam, que a cura para qualquer tipo de coisa que eles experimentarem neste mundo está na medicina. E alguns confiam de todo o seu coração na medicina.
Eles esquecem de Deus. Esquecem que Deus é quem cura. E então correm para se utilizar de todos os medicamentos possíveis, de correr em todos os especialistas possíveis e ficam na expectativa, ansiosos, imaginando que o médico haverá de curá-lo. Que aquele medicamento específico haverá de libertá-lo daquele mal. Que aquele tipo de tratamento especial haverá de arrancar aquele mal terrível que acometeu o seu próprio corpo. E acabam muitos confiando inabalavelmente na medicina. E acaba fazendo disto o seu próprio ídolo. E nós sabemos, irmãos, Deus ele se utiliza destas coisas para curar muitas enfermidades. E curar muitas pessoas, de fato. Mas nós não podemos depositar toda a nossa confiança nisto, porque nós entendemos que, em última instância, quem é que nos cura, irmãos? É Deus. Mas enquanto alguns idolatram, de fato, a medicina por aí, há outros que partem para um extremo oposto, que rejeitam completamente qualquer tipo de intervenção médica, qualquer tipo de ação por parte de um profissional, qualquer tipo de medicação produzida para o nosso próprio benefício, porque imaginam que tudo aquilo que vem ou produzido pelos homens é ruim ou prejudicial, e que o homem nada pode me ajudar na minha própria enfermidade. Eu devo simplesmente confiar em Deus e acabou-se. E me entregar e não me utilizar nem de um medicamento, nem ir até a um médico. Trata-se, irmão, de um outro problema que também não faz o menor sentido. O Senhor Deus, em sua providência, levantou homens a quem Ele concedeu sabedoria para também nos ajudar nas nossas enfermidades. O Senhor Deus é o Deus que levantou homens para produzir determinados tipos de medicamentos que podem nos ajudar nas nossas debilidades e problemas na nossa própria caminhada. Negar isto, rejeitar isso, lançar isso longe, é negar aquilo que nós chamamos também de mandato cultural. Quando o Senhor Deus, em sua sabedoria, conduz os homens em sua graça para que eles possam, para o bem-estar e conforto da sociedade, produzir coisas que possam trazer algum tipo de alívio, cura e conforto para o povo. Como acontece em tantas áreas por aí, na tecnologia e tudo mais. Mas também através da medicina. Nós não podemos nem partir para um extremo, nem para o outro. Imaginando que eu preciso dos médicos e todo tipo de medicamento o tempo inteiro para me curar de algo, porque eu confio somente nos médicos, no medicamento. Nem posso partir para um outro extremo imaginando que eu não preciso de nada disso, porque quem vai me curar é o Senhor. Nós não podemos desprezar a providência de Deus, irmãos. O Senhor, em sua providência, que é sempre santa, sábia e poderosa, Ele age através de meios para trazer sobre nós, para nós, a cura de algum tipo de enfermidade. Quantos são aqueles, irmãos, que o Senhor cura de problemas graves, como, por exemplo, o câncer, através de tratamentos, junto a um hospital, que eles têm a sua enfermidade tratada. E nós, irmãos, que somos crentes, diferentemente do ímpio, nós não diremos glória seja dada ao médico. Nós diremos glória seja dada ao Senhor Deus, que agiu através dos medicamentos, do tratamento e do médico para trazer cura da minha enfermidade. A glória será dada ao próprio Senhor. E nós, então, iremos confiar, de fato, é nele que age fora dos meios, sobre os meios, a parte dos meios ou através dos meios. É o mesmo Deus quem faz todas essas coisas, irmãos. E nós, indo ao médico ou não, devemos confiar nele. Sempre no Senhor. Para curar, então, as nossas mazelas, seja lá qual for o problema. Pode ser a doença mais grave, irmãos, como nós oramos aqui. Câncer. Terrível. Mas quantos o Senhor Deus curou neste mundo, irmãos?
E nós vemos o testemunho de tantos servos do Senhor livres desta enfermidade, que podem então continuar servindo a Deus. Nós podemos, sim, confiar no Senhor Deus, que cura os homens das suas enfermidades. E a Ele, inclusive, que nós vamos rogar em meio a isso. Vamos usar o que o Senhor nos deu, mas rogando a Ele, suplicando a Ele, na dependência dEle, porque sabemos, irmãos, que é Ele mesmo quem vai fazer isto. É Ele quem vai trazer a cura e pode também não trazer. Mas é o Senhor Deus quem faz todas estas coisas. Os ídolos, irmãos, dos homens devem ser lançados ao chão, e nós vemos o Senhor lançando ao chão os ídolos do Egito. E se nós tivermos outros ídolos em nosso coração, saiba, o Senhor haverá de expurgar os seus ídolos. E Ele pode fazer isto de um modo que pode ser muito doloroso. Porque, irmãos, nós estamos vendo aqui a manifestação do juízo de Deus com úlceras sobre homens ímpios. Mas você imagina que o Senhor ele pode fazer isso com o seu próprio povo? Nós lemos, irmãos, hoje, nesta manhã, o texto de Deuteronômio, capítulo de número 28. Nós vimos ali que o Senhor Deus está se dirigindo ao seu próprio povo do pacto. E nós vimos que o Senhor apresenta bênçãos haverão de cair sobre aqueles que andam em obediência. Mas e quanto àqueles, irmãos, que não se sujeitam ao Senhor? Vejamos o que diz o verso 27 e o verso de número 35 de Deuteronômio, capítulo 28. Lembre-se, ele está falando com o seu povo do pacto. E a Escritura, então, nos diz assim, verso 27 do capítulo 28 de Deuteronômio: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. Olha só, ele está se referindo àquilo que aconteceu no Egito. Ele vai dizer, vocês serão feridos com isto. Verso 35, o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Mas então você vai imaginar, mas como assim, pastor? O Senhor Deus, Ele trata quem é seu povo do mesmo modo que trata os ímpios? E a resposta, irmãos, é não. O Senhor, Ele cai com juízo sobre o homem ímpio para a condenação dele, caso ele não se arrependa dos seus próprios pecados. Mas no que diz respeito ao seu povo, irmãos, trata-se da mão disciplinadora de Deus. Trata-se da mão paternal de Deus, que sim, nos pune por causa dos nossos pecados, mas para o nosso aproveitamento. E Ele pode, irmãos, trazer problemas sobre nós. Pode não ser necessariamente úlceras, pode não ser um problema semelhante a este, mas Ele pode trazer sobre nós males assim, para que nós possamos, irmãos, nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos nos voltar para Ele, para que possamos nos santificar, para que possamos correr para o Senhor, renovando a nossa obediência diante dEle. É isto, irmãos, que visa a disciplina de Deus. Isso na antiga dispensação, isso na nova dispensação também, de um Deus que revela que ama o seu povo. E Ele não quer deixar que você continue no seu próprio pecado. Ele não quer que você continue seguindo irrefreadamente na sua própria iniquidade. Ele quer que você seja santo como Ele é santo. E se ele tiver, irmão, de se utilizar dos maiores males temporais nesta vida para te fazer santo como Ele é santo, Ele vai fazer. E qual deveria, irmão, ser a nossa postura diante disso? Nós deveríamos dar graças a Deus por isso. Porque o Senhor, Ele não vai deixar que a gente siga assim. E veja, em nossos dias, Ele faz isso, irmãos, através de sofrimentos temporais, de angústias, de doenças, problemas na nossa vida que devem nos fazer refletir. Mas isso também, irmãos, revela
isso pode revelar para nós uma ocasião como a que foi revelada na vida do próprio Davi no passado. O que aconteceu com Davi? Mais uma vez, Davi ele enfrentou vários problemas no corpo, angústias de fato, como nos é ensinado com muita clareza no Salmo de número 38. Veja lá, Salmo 38, versos 3º e 5º. Salmo de número 38, versos 3º a 5º. A palavra do Senhor nos diz assim: Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Então percebe, irmãos, ele estava consciente de que naquela ocasião, o mal em particular que ele experimentava no seu próprio corpo era em razão do seu pecado. Obviamente que nós não podemos imaginar que toda enfermidade que nós experimentamos no nosso corpo seja necessariamente em razão do nosso próprio pecado em particular. Pode ser em razão do pecado de outros, pode ser em razão de tantas coisas, irmãos, mas fato é, isso pode acontecer. E então isso até o conduz a clamar ainda no Salmo 38, versos 17 e 18, o seguinte: Pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então perceba, irmãos, que a enfermidade no corpo deste homem foi ocasião para ele refletir sobre os seus próprios pecados e renovar o seu arrependimento em sincera confissão a Deus. Então, irmãos, quando um mal vier sobre sua casa, o mal vier sobre seu corpo, pare para refletir sobre a sua vida. Pare para refletir sobre os seus pecados. E se você encontrar algum pecado do qual não se arrependeu, corra para o Senhor em sincera confissão da sua iniquidade. É para isto que serve, irmãos. O Senhor Deus guiando a nossa vida assim, a fim de que possamos nos voltar para Ele em plena comunhão com Ele mais uma vez. Mas, irmãos, o Senhor pode trazer sobre nós também a aflição, ajudando-nos e tratando-nos também, muitas vezes, em razão de pecado algum. Isso veio sobre a vida de Jó, você conhece a história. Jó, irmãos. E qual é, então, a postura de Jó diante da aflição, diante da angústia que ele experimentou? A Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro. Mas ele sofreu, irmãos, e ele sofreu muito. Se você olhar o que diz a palavra, nós vamos ler apenas o capítulo 2, os primeiros versos ali do capítulo 2 do livro de Jó. A palavra do Senhor nos diz assim. Veja, Jó, capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora os incitasses contra ele. Embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. De tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspasse. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Impressionante, irmãos. O modo que o Senhor Deus fez isto aqui na vida do próprio Jó, sem ele ter cometido pecado para sofrer aquilo. Mas o que é que ele faz, irmãos? Qual é a resposta dele? Que nós veremos a resposta de Davi e a resposta de Jó diante da manifestação da justiça de Deus é diferente da do faraó. Jó, ele se sujeita à soberania de Deus. Ele se sujeita ao Senhor. Ele permanece ali entendendo que Deus é soberano e no final, irmãos, ele poderá dizer: eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele sabia que o seu Redentor vive. E ele sabia que com os seus próprios olhos ele haveria de contemplar o seu Redentor que vive. Meus irmãos, que coisa impressionante! Uma resposta também apropriada, e eu falei sobre isto, irmão, só para dizer que não é necessariamente por causa de algum pecado em particular que você pode sofrer com algum tipo de enfermidade nesta vida. Mas lembre-se sempre, é sempre uma ocasião para refletirmos acerca da nossa condição diante do nosso Senhor, como fez o próprio Davi. O Senhor, irmãos, Ele trata o seu povo e Ele nos trata porque Ele nos ama. O Senhor Deus nos ama. Mas então, irmãos, qual é a resposta do próprio faraó diante dessa manifestação frequente de Deus, da sua própria justiça e grande insatisfação por causa do pecado? O texto nos diz, irmão, porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Meus irmãos, nós temos visto frequentemente aqui a palavra dizendo: Faraó endureceu o coração. Faraó endureceu o seu coração. Faraó endureceu o seu coração. E nós vemos a responsabilidade do homem neste sentido, ele mergulhando cada vez mais na sua própria iniquidade. Mas, meus irmãos, o que acontece aqui é diferente. O texto nos diz que o Senhor, Yahvé, foi quem endureceu o coração de Faraó. O Senhor Deus, em sua soberania, fez com que o coração daquele homem permanecesse enrijecido, sem se voltar para ele, para o próprio Deus, em arrependimento. Meus irmãos, eu já mencionei isso em outra ocasião. Coração duro é pecado, mas coração endurecido por Deus é juízo do Senhor. E o Senhor, irmãos, entregou muitos aos próprios desejos do seu próprio coração e à dureza do seu próprio coração. Nós vimos essa realidade no Antigo Testamento acontecendo. Mas o próprio Senhor, através do apóstolo Paulo, nos revela essa realidade, irmãos. E é terrível esta angústia. E é terrível esta realidade. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 1, a partir, irmãos, do versículo de número 24. A revelação de Deus, quando Ele entrega os seus homens, ao seu próprio coração. É como um inferno, irmãos. Veja o que diz a palavra. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mesmos mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus
a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, juízo de Deus é a pior coisa que o homem pode experimentar nesta vida, é ser entregue ao seu próprio coração maligno e a permanecer com o seu coração endurecido. Olhe ao redor, irmãos, da nossa vida e aqueles que estão fora da Igreja de Cristo. Olhe para a nossa nação em que nós vivemos e o que é que você contempla? É exatamente isso. Homens mergulhados em todo tipo de iniquidade. Homens e mulheres mergulhados em todo tipo de miséria nesta vida. O que é isto, irmãos, senão juízo temporal de Deus sobre essas pessoas? E o que isso provoca em seu coração, irmão? Porque o que deveria provocar em nosso coração, além de tristeza por causa da realidade terrível dos homens, deveria provocar em nosso coração grande compaixão também. Porque, irmãos, isso deveria conduzir a mim e a você a, de algum modo, nesta vida, nas ocasiões em que Deus nos conceder a oportunidade, nós deveríamos anunciar a Cristo. Porque, irmãos, somente conhecendo a Cristo, que esses miseráveis poderão ser libertos do juízo. Assim como você foi. Assim como você foi alvo da graça de Deus. Por essa razão, fale sobre Cristo. Não há outra saída para eles. Não há outra forma de encontrarem perdão. Não há outra forma de encontrarem libertação. Não somente, irmãos, aqueles que estão fora precisam ouvir acerca do amor de Deus revelado em Cristo, mas testemunhem acerca deste Cristo também para os seus filhos. Não pensem, meus irmãos, que o fato de estarem no meio do povo do Senhor significa necessariamente que estão salvos. Precisam também ser libertos do pecado. Precisam de Cristo. Anuncie Cristo. Proclame Cristo. Convide-os ao arrependimento. Convide-os à fé em Cristo. Crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, vocês que não conhecem a Cristo, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e voltar-se com fé para o Senhor. Se você não fizer isto, saiba, a ira de Deus vai cair sobre você. E você não conseguirá escapar de Deus. Não há quem escape do Senhor. Você pode tentar de todas as formas neste mundo. Não há como. A misericórdia de Deus é revelada para você hoje. Mas haverá um momento, irmãos, que a misericórdia de Deus será adiada. Não existirá mais. Só haverá a manifestação da sua eterna ira contra os pecadores. E esse dia virá. Quando? Você sabe? Nós não sabemos. Mas virá. A ocasião oportuna para fugir desta ira é hoje. Corra para Cristo. Só nele, somente nele, a plena salvação
e Ele deseja salvar os pecadores. O Senhor Jesus Cristo é quem salva. Somente nele você pode encontrar verdadeiro refúgio. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, pela graça do Senhor de ouvirmos a exposição da Tua palavra. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude. Não permita, Senhor, que tenhamos corações endurecidos, como Teu povo, em Meribá, no deserto, como cantamos, Senhor, antes da pregação da palavra. Estes que, em razão dos seus próprios corações endurecidos, não entrariam no descanso do Senhor. Ó Deus, não permite. Não permite que assim vivamos, Pai. Concede-nos a graça de nos arrependermos dos nossos pecados e de vivermos para o Senhor, renovados, Pai. E, Senhor, tem misericórdia daqueles que não conhecem a Ti. Revela, ó Deus, o Teu Filho. Salva-os, Senhor, da condenação. Tem misericórdia. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos cantar o cântico de resposta à pregação da palavra do nosso Senhor. Nós cantaremos ao nosso Deus o Salmo de número 20. No dia da aflição, que eleve em segurança o nome do Deus de Jacó. Do santuário envie socorro e te sustenha de Sião. De tuas ofertas, holocaustos, lembre, aceite Deus. Segundo quer teu coração, conceda-te o Senhor. E os teus desígnios, todos eles, realize Deus. Celebraremos tua vitória, jubilosos todos nós, e hastearemos nós pendões em nome do Senhor. Os teus votos satisfaça o nosso Deus. E agora sei que o seu ungido Senhor salvará. E a ele do seu santo céu o Senhor lhe responderá. Com a destra vitoriosa e forte lhe responderá. Os homens em cavalos, carros, confiança têm, mas nós nos gloriaremos sim no nome do Senhor. Os tais se encurvam, tombam, mas de pé permanecemos, pois ó, dá, Senhor, vitória ao Rei, clamamos, ouve, ó Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela graça de te cultuarmos na manhã deste dia e pedimos a Ti, Senhor, que sejas conosco ainda neste dia, abençoando-nos no breve tempo, nosso estudo na escola dominical e também, Senhor, preparando nossos corações para logo mais à noite estarmos aqui para te cultuarmos mais uma vez. Se conosco, ó Deus, e ajuda-nos
Sustenta-nos, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E amada Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. A Deus Supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém, irmãos. Só um aviso rápido. Pode se assentar. Estou atrapalhado hoje. Logo depois aqui nós vamos ter um intervalo e vamos ter a nossa escola dominical, tentar ver o que a gente pode abordar do assunto hoje, da pergunta 10 do Catecismo Maior, mas antes disso eu queria só apresentar aqueles que nos visitam, não é? Temos aqui o pastor Paulo Miguel conosco, junto à sua esposa, nossa irmã Miriam e Raquel. É uma alegria tê-los aqui conosco, sempre muito bom. Estarão conosco hoje e no próximo domingo também, né? Então vai ser uma alegria tê-los aqui, uma bênção, muito bom tê-los aqui, sejam muito bem-vindos. E também ali o David, Renade e as crianças. É uma alegria também tê-los aqui conosco, Deus os abençoe. Também estarão conosco no próximo domingo. Se Deus permitir, no próximo domingo pela manhã teremos o batismo também das duas mocinhas, né? Então será uma alegria vermos aqui o batismo também desses bebês. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez, que Deus os abençoe. Vamos ter aí, irmãos, um tempo de intervalo, uns 10 minutos aí de intervalo e logo retornaremos aqui para a nossa escola dominical. Que Deus os abençoe.